Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Engelberg e esta é a classe dos casais da PIB, da EBD, que está tanto tempo longe, mas a gente está tentando minimizar as distâncias devido à pandemia através das tecnologias, né? Uma hora usando o Zoom, outra hora usando estes vídeos editados, mas o importante é estarmos juntos e crendo que brevemente estaremos juntos novamente na tradicional escola bíblica, lá todo mundo junto, na igreja, nas salas. Em breve, gente, em breve nós estaremos juntos. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai matando essa nossa saudade por aqui mesmo. Então a ideia é fazer com que todos os domingos ou toda semana, não sei exatamente o dia exato que esse vídeo será postado, mas toda semana esse nosso encontro aqui debatendo aquele livro que a gente estava estudando antes de pausar as nossas atividades por conta da pandemia. 104 erros que um casal não deve cometer. Nós paramos na lição 39. Então, hoje nós vamos ver a lição 40. E na semana seguinte, nós veremos a 41 e assim por diante, até o dia em que poderemos novamente nos encontrar, nos abraçar, conversar pessoalmente lá na igreja. Cremos que esse dia está próximo, muito mais próximo hoje do que estava alguns meses atrás. Então eu quero convidar você desde já. Fique ligado, porque está começando agora a EBD dos casais. Dando início então à nossa aula de hoje, deste vídeo, que é a lição 40 daquele livro que nós estamos estudando, né? 104 erros que um casal não deve cometer. A gente vai ver algumas diferenças entre homens e mulheres. O autor, nesta lição, ele trata de algumas diferenças físicas, além daquelas diferenças que nós já conhecemos e são óbvias, aquelas de influência cultural, né? Que o homem é diferente da mulher, mas existem também, lógico, as diferenças físicas entre homem e mulheres. Por exemplo, a cabeça do homem é maior do que a cabeça da mulher. O queixo do homem é mais proeminente do que o queixo da mulher. O pulmão da mulher é menor do que o pulmão dos homens. A mulher, por exemplo, tem o batimento cardíaco mais acelerado do que o dos homens. Geralmente a mulher é em torno de 80, o homem é de 72 batimentos por minuto. Algumas diferenças importantes físicas, e aí eu quero registrar aqui que o meu apelo para você ir lá no livro e ler toda a lição 40, né? Aprendendo com as diferenças físicas. E essas diferenças físicas, conhecendo e compreendendo, pode fazer com que a gente se aproxime ao invés de nos afastar. E por que é tão importante falar sobre diferença dentro do casamento? Sim, nós somos diferentes, muito diferentes. O homem é mais bonito, mais forte, mais charmoso, né? A mulher é mais delicada, mais sensível, né? Bom, não é sempre assim, não é verdade? Mas as diferenças acontecem, existem. E, na verdade, talvez foi a diferença que fez você se apaixonar pelo seu cônjuge. Nossa, ele é mais estudioso do que eu. Nossa, ele é mais organizado ou mais organizada do que eu. Olha, ela pratica mais exercícios físicos do que eu. E essas diferenças, lá no início do relacionamento, foi talvez um dos principais motivadores da aproximação. Só que com o passar do tempo, essas diferenças cansam às vezes. E nos sentimos cansados. E aí gera o conflito. E aí vem a pergunta: como resolver esse problema das diferenças? O problema da diferença entre homem, diferença entre a mulher. O que fazer? A resposta parece ser simples. Não precisa de resolver. Não precisa de quebrar a cabeça tentando resolver as diferenças, porque Deus criou o homem diferente da mulher. Deus criou a mulher diferente do homem. E nós devemos aprender a respeitar essas diferenças e fazer com que elas melhorem o nosso relacionamento, ao invés de piorar e afastar o relacionamento. Aprender com as diferenças pode fazer uma grande diferença para o sucesso do meu casamento.
e respeitar essas diferenças. Respeitar as diferenças do meu cônjuge, as diferenças dele, as diferenças dela. Respeitar é a palavra-chave, porque somos diferentes. E as diferenças demandam necessidades diferentes. O homem necessita de coisas que as mulheres não necessitam, que a mulher não necessita. E às vezes a mulher necessita de coisas que o homem não necessita. E assim vai acontecendo ao longo do tempo. É assim, nós somos assim, Deus nos criou assim. E dentro do casamento não temos como fugir dessas diferenças. E quando nós tentamos fazer com que o outro fique parecido a nós, o casamento fica mais chato. O casamento perde a graça. Porque uma das principais graças do casamento, do milagre do casamento, é Deus juntar duas pessoas diferentes e uni-las e torná-las uma só carne. Eu devo aprender com as diferenças, respeitá-las e tirar um bom proveito dessas diferenças, porque elas demandam necessidades diferentes. Então eu preciso também ter a sensibilidade de atender às necessidades do meu cônjuge segundo as diferenças, segundo as necessidades dela. Nós precisamos aprender a usar essas diferenças para potencializar o nosso casamento, para potencializar a nossa vida a dois, a nossa relação, o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Deus nos fez diferentes para complementarmos, para juntos formarmos uma família e uma família diversificada. O homem com as necessidades e com suas características, a mulher com as suas necessidades e características. E juntos, um completar o outro. Não porque temos a necessidade de que o outro me complete, porque diz a palavra de Deus que em Cristo nós somos completos, em Cristo nós somos perfeitos, mas uma necessidade de relacionamento, uma necessidade relacional. As diferenças completam um ao outro, completam o nosso casamento. E a Bíblia diz, né, lá em Mateus, se você tiver com uma Bíblia aí na sua mão, você lê, abra, ou deixa que eu leio aqui, depois você confere, porque Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Então eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim. Não apenas exigir, exigir e exigir. Lidar com as diferenças é saber que o outro também tem sentimentos, tem necessidades. E que eu, na minha limitação, posso ajudar nessas necessidades, posso ajudar ao outro nas suas diferenças e ele nas minhas diferenças. A minha diferença vai fazer o meu lar mais saudável e a diferença do outro vai transformar o meu lar em um lugar mais saudável, mais fortalecido. Imagina vivermos com um espelho, dois iguais. Imagina você convivendo com você mesmo o tempo todo. Você aguentaria? Ah, eu não aguentaria, não. Né? Graças a Deus, Deus colocou alguém na minha vida muito diferente de mim. Aqui em casa nós temos algumas diferenças interessantes, né? Desde os hábitos alimentares, eu sou muito mais chato para comer do que a minha esposa, né? Ela come de tudo e eu tenho uma série de restrições, não médicas, mas de frescura mesmo, né? Bom, ela gosta de um monte de coisa, eu não gosto. Então a primeira diferença que pode causar conflito é essa. Na hora de cozinhar, ela tem que ver o que ela vai cozinhar, que ela vai agradar os dois. Né? E agora nós temos 2 filhos, então agradar aos 3 e mais ela. Né? Então a diferença começa aí. Um não gosta disso, o outro não gosta daquilo, eu não gosto de quase nada. E aí ela vai se desdobrando para tentar conciliar o gosto de cada um e fazer uma boa comida. Eu garanto que normalmente ela consegue. Mas aqui em casa nós temos outra diferença. Por exemplo, eu gosto mais de estudar do que ela. Ela gosta de estudar, eu gosto um pouquinho mais do que ela. Então, às vezes, eu me tranco em algum lugar, fico muito mais tempo estudando, lendo, pesquisando. E, às vezes, ela quer assistir um filme, eu falo, não, vamos ler, vou estudar um pouquinho, né? Ela fala, poxa, queria assistir um filme com você. E aí, o que eu faço às vezes? Eu deixo de ler, deixo de estudar, deixo de pesquisar e vamos assistir um filme. Não tem problema nenhum. Mas ela conhece esse meu lado também e respeita quando eu falo que eu não
não quero assistir um filme naquele momento, que eu quero ler um livro, que eu quero fazer alguma outra coisa. Então a gente vai abrindo mão, né, de algumas coisas. E quando nós tratamos de diferenças, nós estamos falando também em abrir mão de alguma coisa, né? Porque se o outro é diferente de mim, em algum momento eu vou ter que abrir mão para atender as necessidades dela, para atender as necessidades dele. Então nós precisamos nos policiar para apenas não fazer a nossa vontade e aquilo que nos satisfaz, o nosso desejo. Mas nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que ele fizesse a nós. O que você tem feito pelo seu cônjuge? O que você tem feito pelo seu marido? E o que você tem feito pela sua esposa? As mulheres geralmente falam mais. Sabia disso? A mulher geralmente fala 7.000 palavras por dia. O homem, dizem os estudos, fala 4.000 palavras por dia. Bom, aqui em casa, talvez isso seja um pouco diferente. Talvez até o contrário. Eu falo muito mais do que a minha esposa. Mas talvez na sua casa, a sua mulher fala mais e você fala um pouco menos. Talvez o seu marido fale um pouco mais, você um pouco menos. Independente de quem fale mais ou de quem fale menos, o importante é conversar, é ouvir um ao outro. Porque a mulher, com a sua necessidade geralmente maior de falar, também precisa ouvir. E o homem, que não gosta muito de falar, às vezes é necessário falar. A mulher quer conversar sobre o dia, o homem às vezes não quer. Então essa diferença, como que a gente resolve? Sentando e conversando. Vamos entender que para o outro é importante, então eu vou fazer. Se para a minha mulher contar o meu dia no trabalho é importante, eu vou sentar 1 hora do dia e vou contar o meu dia para ela. E vice-versa. Nós precisamos entender que as diferenças potencializam o nosso casamento, não distanciam. Lembrando que Deus criou nós como somos, diferentes, homens e mulheres. Se fosse para ser igual, Deus tinha criado 2 homens, ao invés de 2 mulheres. Deus criou o homem e, na sua infinita sabedoria, melhorou o projeto e criou a mulher, para que você e eu pudéssemos nos contemplar, pudéssemos nos completar. A mulher completa o homem e o homem completa a mulher. Você se irrita com as diferenças do seu marido? Você se irrita com as diferenças da sua esposa? Conversem. A melhor maneira de resolver as diferenças é com uma boa conversa. Faça um bom café, compre um queijo mineiro, corta ele em fatias, senta na mesa, um queijo com café e uma boa conversa, ninguém resiste. Conversa sobre as diferenças entre você e o seu cônjuge. Acertem as arestas e lembre-se que as diferenças podem ser muito melhores do que nós imaginamos. Deus nos criou para sermos diferentes e nas nossas diferenças nós vamos abençoar o nosso lar, nós vamos edificar a nossa casa e nós seremos abençoados. Ela com a diferença dela e eu com a minha diferença. Porque juntos Deus nos fez uma só carne. Bom, a lição de hoje é curta, mas eu quero incentivar você mais uma vez. Vá lá no livro 104 erros que um casal não deve cometer e leia toda a lição, né? Tem lá todas as diferenças físicas descritas pelo autor, você vai poder conhecer algumas, eu não falei aqui para não ficar muito longo, mas você tem o material em mãos e pode conferir. Se você ainda não tem o livro 104 erros que um casal não deve cometer, do autor Josué Gonçalves, me manda uma mensagem que eu encaminharei o livro em PDF para você poder ler e estudar. É o livro que nós temos usado como base na nossa EBD dos Casais já há alguns domingos e vamos continuar por mais alguns domingos vendo as lições desse livro. E não esquece de curtir, de compartilhar, se tiver essa opção aí, mas nos encontramos novamente ou na igreja ou através destes vídeos da classe dos casais. Meu nome é Daniel Engelberg e eu tenho um prazer enorme de estar com vocês neste período e neste vídeo agora. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus e aproveite as diferenças.